Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar da vitória monumental do Palmeiras e do empate desastroso do Botafogo. Já tem nota de torcida organizada, protesto na arquibancada, nas redes sociais pulsando. A torcida do Botafogo já pede fora Ancelotti. Em menos tempo do que Renato Paiva, Ancelotti já irrita o torcedor do Botafogo, não somente pelos resultados, mas pela maneira como os resultados têm chegado para o Botafogo. Por outro lado, o torcedor do Palmeiras, que pediu a cabeça do Abel por tantas vezes nessa temporada, agora diz: fica, Abel, porque como é bom ter um trabalho sólido, como é bom ter um trabalho a longo prazo. E a gente vê o Palmeiras colhendo os frutos praticamente com um pé na semifinal. Estava quase com os dois, um 2-0, né? Como o River diminuiu, o Palmeiras tem um pé na semifinal. A única dúvida que paira no ar é o Allianz Parque e os seus fantasmas, né? Mas, sinceramente, eu acho que o Palmeiras é muito mais time do que o River Plate e pode ser considerado aí talvez o primeiro time brasileiro na semifinal. O jogo vai ser duro, o jogo vai ser pegado, tem nada a ganho. O River Plate mostrou que não tem a mesma qualidade do Palmeiras, mas é um time que não desiste. Porém, como é bom ter um trabalho sério, a longo prazo, como é bom o torcedor do Palmeiras valorizar dirigentes que valorizam o trabalho sério feito dentro e fora de campo. Já o torcedor do Botafogo está em litígio com o John Textor. John Textor pode perder aquilo que ele mais valoriza nessa relação toda envolvendo futebol, que é a relação de idolatria com o torcedor do Botafogo. O John Textor é odiado na Bélgica, é odiado na Inglaterra, é odiado na França. Nenhum clube por onde ele passou tem gratidão ao trabalho que ele fez. No Botafogo, sim. Afinal de contas, conquistou uma Libertadores, conquistou um Campeonato Brasileiro que não vinha há muito tempo. Só que o ano de 2025 praticamente fez o torcedor esquecer tudo de 2024. Porque a temporada, por mais que você olhe para a classificação e veja o Botafogo em quinto lugar, é a classificação mais injusta de um time nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo não tem bola para quinto lugar. Tem um jogo a mais do que o Bahia, provavelmente o Bahia pode vencer e ultrapassar o Botafogo novamente. O Botafogo ontem, ele foi capaz de mostrar duas faces e isso preocupou muito mais o torcedor. Porque se fosse um 3-3, tal qual Fluminense-Bahia, foi um jogaço no Campeonato Brasileiro, um 3-3, Bahia sai na frente, Fluminense vira, o Bahia empata, o Bahia vira, depois o Fluminense empata, ou coisa do gênero, né? Acho que na verdade foi o Fluminense que virou para 3-2 e o Bahia empatou no finalzinho, né? Com o Jean Lucas. Um jogo desse naipe, beleza, você diz assim, jogo equilibrado, as duas equipes lutaram o tempo inteiro, foi um troca ali de quarto colocado contra quinto colocado, 3-3 justo. Mas da maneira como foi, o Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo e era só segurar. Nem com o Renato Paiva. Vale dizer que com o Renato Paiva, o Botafogo chegou às oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA contra um Atlético de Madrid, se dando ao luxo de a gente só perde se tomar 3 gols. Porque se tomar 2, a gente ainda está classificado. E o Botafogo tomou 1 só, no finalzinho lá do Atlético de Madrid. Agora com o Ancelotti, o Botafogo tomou 3. Em 15 minutos, com todo respeito, a equipe do Mirassol, já falamos aqui da qualidade do Mirassol, mas é para vocês verem como hoje o Botafogo não consegue segurar jogo contra o Mirassol. Eu estou falando de um time que segurou o Atlético de Madrid, que segurou o PSG. E não tem 3 meses isso. Mais um erro da temporada. David Ancelotti se revela mais um erro numa temporada repleta de equívocos. E o torcedor já está de saco cheio. Ontem, no estádio Newton Santos, o torcedor deu a sua demonstração pública de que não está abraçando o Botafogo. Menos de 7 mil pessoas. Um público que no ano passado, em nenhum momento, nem perto disso, o Botafogo colocou. De tão ruim o público no Newton Santos. E esse ano foi o pior público do Newton Santos. Nem na abertura do Campeonato Carioca, Botafogo e Maricá
tivemos um público tão baixo quanto Botafogo e Mirassol, um jogo que valia G4 para o Botafogo, que até o primeiro tempo ali, terminado o primeiro tempo, o Botafogo estava na 4ª colocação e o torcedor não quer saber. Não vou dizer que o torcedor abandonou, mas o torcedor está dando uma demonstração de ruptura. Ele não quer mais Ancelotti no Botafogo. Isso vai mudar alguma coisa? Absolutamente nada. John Textor já falou ontem, inclusive, que é preciso ter paciência com o trabalho do italiano. Agora, torcedor não tem manual, bula. Eu estou vendo muitos perfis na internet. Torcedor do Botafogo tem que ser estudado. Porque como se ganha tudo no ano e depois a torcida vira as costas para o time no ano seguinte? O torcedor é reflexo da administração. O torcedor entendeu que o John Textor virou as costas para o Botafogo o ano inteiro e continua virando as costas para o Botafogo. Porque a contratação de David Ancelotti nada mais é do que virar as costas para o Botafogo. Não adianta vir com um discurso de que está aqui, que está ao lado, que está apoiando e tal. E trazer um treinador que não é treinador. Ele não é treinador. Então ele não sabe fazer coisas que qualquer treinador comum faria, como o Rafael Guanães, do Mirassol, que viu o time tomando de 3-0, fez modificações e botou o Botafogo na roda rapidinho. Rapidinho. Isso é um treinador. Isso é um treinador que estuda. Isso é um treinador que entende, que faz a leitura de jogo. O Ancelotti não sabe fazer a leitura de jogo. Quando o Botafogo precisa que ele faça alguma coisa, ele não faz, ou quando faz, ele erra. E a torcida já não aguenta mais. A Fúria Jovem emitiu um comunicado oficial dizendo que não dá mais para Ancelotti continuar como treinador do Botafogo. Ontem a torcida chamou de burro, disso, daquilo, vaiou, e com toda certeza. O próprio Ancelotti falou que como é que eu vou virar esse jogo? Das vaias, da descrença, do estádio vazio. Resultado. Mas os resultados não estão vindo. Pelo contrário, os fracassos, os vexames é que estão vindo em sequência. Sábado tem jogo contra o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro que ontem, na Bolívia, lá na altitude de La Paz, conseguiu um empate contra o Bolívar, está desgastado, não deve colocar força máxima, mas isso não significa nada para esse time desorganizado do Ancelotti, porque São Paulo também não botou força máxima, né? Enfim, a torcida do Botafogo pede fora Ancelotti, a torcida do Palmeiras grita, fica Abel por mais tempo. Leila Pereira já falou que vai tentar negociar com o Abel mais um ano de contrato. E o Palmeiras ontem conseguiu uma vitória monumental no Monumental de Núñez. Gol logo no início do jogo, que desmantela totalmente o time argentino. Na sequência do primeiro tempo, mais um gol. E o Palmeiras poderia ter feito até o terceiro, um contra-ataque. Mas aí o Palmeiras acabou recuando, garantiu o resultado. De tanto bater na tecla, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, furou num gol, um chute fora da área, do quarto. E a bola desvia no jogador do Palmeiras, 2-1, mas o mais importante é que o Palmeiras consegue uma vitória na Argentina e agora o empate no Allianz Parque é do Verdão, né? Então acho que por mais que o jogo tende a ser mais complicado, mais difícil, é uma vantagem mínima, eu acho que o Palmeiras está com um pé na semifinal. Dá para dizer aí que o Palmeiras é o brasileiro favorito a chegar à semifinal. O Flamengo joga hoje em casa contra o Estudiantes, São Paulo joga hoje na altitude de Quito. E o Racing também já está com o pé na semifinal. A gente volta aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para trazer mais assuntos sobre o mundo da bola na nossa próxima edição.